Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal no exato momento em que os ministros retornam aos respectivos lugares e vamos ao início da segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão. Vamos continuar o julgamento iniciado, depois do voto substancioso do ministro Toffoli, que dava, em suma, interpretação conforme ao dispositivo impugnado e concedia a medida cautelar em parte na forma em que proferiu o voto, ao passo que a ministra Carmen Lúcia concedia integralmente a medida cautelar para suspender o artigo 305 e, inclusive, o parágrafo 1º desse dispositivo da Constituição do Estado do Pará. Vamos escolher os votos. Ministro Barroso, como se pronuncia? Presidente, eu havia lido o voto da eminente ministra Carmen Lúcia com grande concordância. E depois ouvi o voto do ministro Dias Toffoli também com grande concordância. E essa é uma situação que eventualmente acontece na vida de um juiz. Você ouvir duas manifestações e, num primeiro momento, estar de pleno acordo com as duas. Porém, como bem lembrava nosso querido mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, o juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. Portanto, é preciso avançar e formar um juízo. Eu, ao ler o voto do eminente ministro Dias Toffoli, devo dizer que eu concordo com Sua Excelência de que a questão não se resolve no plano do chamado princípio da simetria, em relação ao qual eu também guardo reservas importantes. Porém, o fato é que, ao tempo em que a Constituição Federal previa expressamente esta possibilidade em relação ao presidente da República, alguns questionamentos que agora, a meu ver, se colocam, não se colocavam, porque, naturalmente, a própria Constituição pode excepcionar os seus próprios princípios e as suas próprias regras. De modo que, se a Constituição previu um caso específico de tratamento diferenciado a ex-presidentes da República, eu acho que isso era legítimo, até porque, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial do Supremo, não há possibilidade de norma constitucional ser inconstitucional. Portanto, embora eu ache que a questão não se coloque em termos de simetria, o fato é que quando havia uma norma federal na Constituição Federal, eu acho que parte das discussões aqui travadas, elas não se colocavam, porque acho que a Constituição pode excepcionar a si próprio. Porém, eu, tendo que tomar uma decisão, me inclino por acolher os argumentos do pronunciamento da eminente ministra Carmen Lúcia. Não particularmente quanto ao princípio da simetria, mas outros trazidos por Sua Excelência e particularmente, presidente, o que diz respeito ao princípio da igualdade, que, a meu ver, está no núcleo essencial tanto na ideia de república quanto na ideia de democracia. O que eu me impressionei foi com a quantidade de exemplos que o ministro Dias Toffoli trouxe no seu pronunciamento. E gostaria de dizer e de registrar que eu não acho que seja inconstitucional uma lei, um ato normativo específico que conceda pensão especial, uma lei de efeitos concretos, uma pensão especial para fulano de tal que está em situação de necessidade. Porém, o ministro Toffoli trouxe diversos exemplos de concessão de pensão especial que não eram específicas, e sim concessões gerais a uma categoria mais
abrangente de pessoas. Porém, o que me chamou a atenção quando Sua Excelência fez a enunciação dessas categorias foi o critério utilizado para a atribuição de pensão especial a um grupo mais amplo. Então, os critérios foram pensão especial aos dependentes das vítimas fatais da hemodiálise de Caruaru. Embora seja uma norma genérica, ela tem um universo muito específico de alcance e provavelmente alcança pessoas que têm uma grave condição de saúde e provavelmente são hipossuficientes. O outro exemplo de Sua Excelência, portadores de síndrome da talidomida, pessoas atingidas pela hanseníase. Em todos esses exemplos, o fator que justificava a concessão de pensão especial era um fator, um elemento de descrime que me parece perfeitamente aceitável. Vossa Excelência, me Claro, permite com uma muito prazer. Alguns destes que foram lembrados, alguns foram até trazidos no julgamento da 3853, tinham como fundamento o descrime para afirmar a igualdade, porque concretizava-se um outro direito constitucional, por exemplo, no caso da saúde. No caso dos que prestaram serviço, que foram os ex-combatentes, que vem na própria Constituição. Então, o fundamento da norma era diferente do que parece se conter nessa 305. Com todo respeito, claro, com todos os argumentos contrários. Agradeço a parte. Portanto, presidente, eu acho que o que está em questão aqui é, a meu ver, o princípio da igualdade. Não que não seja o princípio republicano, não que não seja o princípio democrático, mas seria o princípio republicano e democrático numa das suas manifestações mais essenciais, que é o da igualdade entre as pessoas. O princípio da igualdade, ele não veda a desequiparação. O que ele veda é a desequiparação que não tenha um fundamento razoável, um elemento de descrime razoável, ou que não vise a um fim legítimo. Eu acho que, neste caso, a natureza, o teor excessivamente abrangente da norma não me permite considerar este elemento de descrime como aceitável. O elemento de descrime é o fato de alguém ter sido governador em caráter permanente. E aqui, com a ressalva enfática que me parece própria, feita pela ministra Carmen Lúcia, que esse tempo, embora permanente, pode ter sido mínimo, pode ter sido de meses ou, eventualmente, semanas. Portanto, eu não considero que o fundamento ter sido governador de Estado seja razoável para, por si e em caráter genérico, justificar uma pensão especial. Nem o ministro Toffoli. Tanto assim que o ministro Toffoli disse que, além deste requisito, era preciso mais um, que ele está extraindo ou acrescentando mediante interpretação conforme a Constituição, para dizer que é necessário que seja alguém que esteja passando uma situação de necessidade financeira. Mas a verdade é que eu não leio isso na norma, diz o 305. Cessada a investidura no cargo de governador, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, sendo que o ministro ressalvou essa última parte. Portanto, a norma é a mais genérica possível. Qualquer governador do Estado que tenha exercido a função em caráter permanente. Com esta abrangência, eu considero que a norma é inconstitucional. O ministro Toffoli, mediante interpretação conforme a Constituição, faz um acréscimo.
para dizer não basta ter exercido a função em caráter permanente. É indispensável que demonstre a hipossuficiência. Como isso não está na norma, esta interpretação conforme a Constituição acaba produzindo uma norma aditiva. Nós estamos acrescentando algo que não está no texto e nem sequer na intenção do legislador constitucional estadual. Eu não tenho dificuldade com essas decisões aditivas, nem, e aqui nesse particular, o eminente e estimado ministro Marco Aurélio e eu pensamos diferente, eu não tenho dificuldades que em certas situações o judiciário ou uma corte constitucional funcione como legislador positivo. Acho que é uma competência que deve ser exercida com parcimônia, mas acho que a atribuição de sentido a determinados princípios vagos, ou mesmo a ponderação de normas e a construção argumentativa de uma solução, em certos casos, envolve uma certa coparticipação do juiz na criação do direito. Porém, como acho que esta é uma competência que deve ser exercida com parcimônia, é preciso escolher com prudência em que situações nós queremos funcionar como legisladores positivos ou em que situações nós queremos produzir decisões aditivas. E eu não acho que esta seja uma delas. Quer dizer, a solução do ministro Toffoli, engenhosa como é e ilustrada por muitos exemplos como é, ela, em última análise, cria uma norma nova que não está expressa para salvar a norma existente. E, embora haja situações em que eu me dispusesse a fazer isso, até em consideração ao Poder Legislativo, quer dizer, interpretar uma norma conforme a Constituição, muitas vezes é uma forma de prestar deferência ao Legislativo, restringindo um pouco a incidência da norma, sem retirá-la do sistema. Mas penso que aqui não seria o caso de se salvar esta norma. Eu não acho que ela cuide de um direito fundamental, nem acho que ela cuide de uma situação particularmente relevante à luz da Constituição que pudesse justificar uma atuação mais ousada, mais proativa do Poder Judiciário. De modo, presidente, que eu, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Dias Toffoli e exaltando a admirável argumentação que ele foi capaz de desenvolver, eu estou me filiando à corrente iniciada pelo voto da relatora de concessão da medida cautelar para suspensão integral do dispositivo na linha da jurisprudência mais tradicional da Corte, por entender que aqui haveria uma violação ao princípio da igualdade, porque o fundamento de descrime ter sido governador do Estado não me parece razoável ou suficiente para o tratamento privilegiado de uma pensão especial. E não adiro à engenhosa solução da interpretação conforme a Constituição, produzindo uma decisão aditiva, por não considerar que haja, seja um direito fundamental, seja um princípio constitucional relevante em jogo que me motivasse a ampliar o escopo de atuação do Poder Judiciário. É como voto, portanto, presidente. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, também entendo que o fundamento da simetria não é relevante nesse caso. Conforme eu referi ao ministro relator, aliás, o ministro Dias Toffoli, no seu voto vista, a segunda turma teve a oportunidade de examinar uma hipótese de uma lei municipal que concedia uma pensão vitalícia a um ex-prefeito que havia falecido no curso do mandato. Houve uma ação judicial contra
não era uma ação direta de inconstitucionalidade, mas era uma ação, se não me engano, uma ação civil pública, pedindo ressarcimento contra vereadores, contra quem sancionou a lei, enfim. A questão era essa, e o que se discutia era justamente a validade da lei. No fundo, era uma ação direta travestida de ação indenizatória, de ressarcimento. E os dois fundamentos que estavam esgrimidos na oportunidade era o da isonomia e era o da moralidade, que, no fundo, são fundamentos intimamente associados. Esse processo começou, houve um voto do ministro Eros, considerando que a lei, em princípio, não seria ilegítima. Havia o voto da ministra Ellen, que considerava a lei ilegítima, e o ministro Peluso pediu vista. Eu sucedi e apresentei um voto vista, colocando, vamos dizer, o meu ponto de vista sobre essas questões relativamente à isonomia e ao princípio da moralidade. Eu vou me permitir, com a licença dos colegas, ler rapidamente os fundamentos que eu adotei para acompanhar o relator, no sentido de que, naquele caso, a lei não seria inválida por esses fundamentos. Quanto ao princípio da isonomia, que eu considerei intimamente ligado, associado ao princípio da moralidade pelas circunstâncias do debate, eu disse o seguinte: não há dúvida de que a lei deu tratamento privilegiado e portanto, anti-isonômico a certa pessoa, mas isso por si só não pode ser considerado imoral, que era o argumento. Para tanto, seria indispensável demonstrar que o tratamento discriminatório não tem qualquer motivo razoável. O que a Constituição proíbe não é propriamente o tratamento privilegiado, mas a concessão de privilégios injustificados e injustificáveis. O ministro Barroso acabou de falar exatamente isso. Um mínimo de investigação a respeito das causas que determinaram o tratamento privilegiado seria, portanto, indispensável a declaração de nulidade por imoralidade. Convém enfatizar que a moralidade, tal como dirigida na Constituição, com o princípio da administração pública, no artigo 37, e como requisito de validade dos atos administrativos, artigo 5º, inciso 73, não é simplesmente um puro produto do justnaturalismo, ou da ética, ou da moral, ou da religião. É o sistema de direito, o ordenamento jurídico e, sobretudo, o ordenamento jurídico constitucional, a sua fonte por excelência. E é nela que se devem buscar a substância e o significado do referido princípio. É certo que os valores humanos que inspiram o ordenamento jurídico e a eles subjazem constituem, em muitos casos, inegavelmente, a concretização normativa de valores retirados da pauta dos direitos naturais ou do patrimônio ético e moral consagrado pelo senso comum da sociedade. Sob esse aspecto, há, sem dúvida, vasos comunicantes entre o mundo da normatividade jurídica e o mundo normativo não jurídico, natural, ético e moral, razão pela qual esse último, tendo servido como fonte primária do surgimento daquele, constitui também um importante instrumento para sua compreensão e interpretação. É por isso que o enunciado do princípio da moralidade, que, repita-se, tem natureza essencialmente jurídica, está associado à gama de virtudes e valores de natureza moral e ética, honestidade, lealdade, boa-fé, bons costumes, equidade e justiça. São valores e virtudes que dizem respeito à pessoa do agente administrativo, a evidenciar que os vícios do ato administrativo por ofensa à moralidade são derivados de causas subjetivas relacionadas com a intimidade de quem o edita, as suas intenções, os seus interesses, a sua vontade. Ato administrativo moralmente viciado é, portanto, um ato contaminado por uma especial forma de ilegalidade, a ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente que o pratica.
Estará atendido o princípio da moralidade administrativa quando a força interior e subjetiva que impulsiona o agente à prática do ato guardar adequada relação de compatibilidade com os interesses públicos a que deve visar a atividade administrativa. Se, entretanto, essa relação de compatibilidade for rompida, por exemplo, quando o agente, ao contrário do que se deve razoavelmente esperar do bom administrador, for desonesto em suas intenções, for desleal para com a administração pública, agir de má fé para com o administrado, substituir os interesses da sociedade pelos seus interesses pessoais, estará concretizada a ofensa à moralidade administrativa, causa suficiente de nulidade do ato. A quebra da moralidade caracteriza-se, portanto, pela desarmonia entre a expressão formal, ou seja, a aparência do ato, e a sua expressão real, a sua substância, criada e derivada de impulsos subjetivos viciados quanto aos motivos ou à causa ou à finalidade da atuação administrativa. É por isso que o desvio de finalidade e o abuso de poder, vícios originados da estrutura subjetiva do agente, são considerados defeitos tipicamente relacionados com a violação da moralidade. Pode-se afirmar, em suma, que a lesão ao princípio da moralidade administrativa é rigorosamente uma lesão a valores e princípios incorporados ao ordenamento jurídico, constituindo, portanto, uma injuridicidade ou uma ilegalidade lato sensu. Todavia, é uma ilegalidade qualificada pela gravidade do vício que contamina a causa e a finalidade do ato, derivado da ilícita conduta subjetiva do agente. O registro dessas premissas de seu na oportunidade é importante para reafirmar a indispensabilidade da investigação do elemento subjetivo da conduta dos agentes públicos como condição inafastável para caracterizar a violação ao princípio da moralidade e, com base nele, anular o ato. Eu digo isso porque quero justificar que esse se aplica, o princípio da moralidade, também se aplica em relação a esses atos normativos. O próprio ministro Dias Toffoli remete essa questão à concessão a legitimidade da concessão desse tipo de privilégio ao legislador ordinário, que normalmente o faz mediante, e parece que isso transparece do voto de Sua Excelência, mediante um ato normativo de efeitos concretos. Você teria que justificar caso a caso a concessão da vantagem, e isso faz com que o ato normativo se concretize. O que eu quero dizer com isso é que a legitimidade da concessão de um benefício dessa natureza depende, sim, do exame da causa subjetiva que motivou esse ato. Em resumo, eu concordo com a tese do ministro Dias Toffoli, agora acho que secundada pelo ministro Roberto Barroso, de que não se pode acoimar de inconstitucional toda e qualquer norma que assegure uma pensão. Desde que tenha um motivo razoável, desde que tenha uma justificação suficiente. E eu até diria, indo além um pouco do que colocou o ministro Toffoli, eu penso que até se poderia cogitar de hipótese de concessão dessa pensão, independente da necessidade econômica. Podia ter outra causa justificável. Eu penso que não seria necessariamente uma necessidade econômica que cingisse, que justificasse a legitimidade desse ato. Então, essa é a premissa. Eu não considero que a concessão em si, em todo e qualquer caso, seja ilegítima. Todavia, eu concordo com o ministro Roberto Barroso, de que no caso específico, não há como salvar essa norma, porque ela é genérica em vários aspectos. Primeiro, colocado também pela ministra Carmen Lúcia, não se fixa o tempo de exercício do mandato. O ministro Dias Toffoli, no seu voto, fala em tempo razoável. Expressamente diz durante considerável período. Até isso precisaria a lei ordinária dispor. Então, o ministro Dias Toffoli considera necessário fixar um período razoável
de exercício do mandato e considera que seria indispensável também que houvesse uma causa ligada à necessidade financeira, econômica. O modo como está aqui, diz assim, cessada a investidura no caso de governador, como diz a ministra Carmen Lúcia, não se fixa um tempo. Quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a título de representação. E essa seria a causa, a título de representação. Há um subsídio mensal vitalício igual à da remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Eu não vejo como se superar essa questão dando uma interpretação conforme, sem que isso não produza uma nova norma, como acentuou o ministro Barroso. Nesse caso, há necessidade de uma nova norma, que estabeleça condições de tempo razoável e uma causa justificável. Por outro lado, o próprio ministro Dias Toffoli está remetendo isso ao legislador ordinário. O efeito da decisão que tomarmos aqui, no sentido, eventualmente, de suspender cautelarmente, isso certamente não inibirá que o legislador ordinário venha a produzir, nesse meio tempo, uma norma que o voto do ministro Dias Toffoli esteja preconizando. De modo que eu penso que a melhor solução, no caso, seria mesmo considerar liminar para suspender a vigência desse artigo 305 e o seu parágrafo 1º, sem prejuízo de um legislador ordinário, consideradas as circunstâncias de determinado caso concreto, vir a produzir uma norma infraconstitucional concedendo o benefício desde que haja uma causa justificável, que certamente poderá também ser oportunamente avaliada na jurisdição constitucional. De modo que, com essas razões, pedindo venha ao ministro Dias Toffoli, embora eu concorde substancialmente com as colocações de Sua Excelência, penso que se deve mesmo considerar a medida cautelar nesse caso. É assim que eu voto, senhor presidente. Já disse a Vossa Excelência defere, portanto, também, na esteira do voto da relatora, consulta a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, o que estamos em sede cautelar, ou seja, em juízo de delibação, consequentemente de caráter precário, é definindo se há validade constitucional numa norma da Constituição do Estado do Pará que atribui um valor mensal a título de subsídio, é o que diz, mas é um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado a título de representação ao ex-exercente do mandato eletivo de governador do Estado. E, como fator de descrime, para justificar a atribuição desse valor, parte ou se fixa no exercício do mandato eletivo de governador. O eminente ministro Toffoli, num belíssimo voto que me leva a refletir, acresce uma segunda condição, um exercente de cargo do mandato eletivo de governador, em caráter permanente, como diz a norma, desde que haja necessidade econômica. Por isso, senhor presidente, em juízo de delibação, eu reafirmo, e sem prejuízo de continuar refletindo sobre a matéria, eu entendo, assim como expôs o ministro Luiz Roberto, que o princípio da isonomia aconselha a suspensão desse preceito, na linha do voto da eminente relatora. Não estava aqui quando a ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto, mas li com toda a atenção as notas. Tudo aconselha a que, de fato, se suspenda o preceito, sob pena, a meu juízo, pelo menos num primeiro olhar, de afronta ao princípio da isonomia. Eu não reconheço ao só exercício de uma função eletiva de governador do Estado
a força para ser um fator de descrime que autorize essa desequiparação. É como voto, presidente, com a relatora. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, para não ser repetitivo em relação aos argumentos que aqui já foram suscitados, eu pude visitar esse debate que se travou na DI 3853. Então, no primeiro momento, eu verifico que essa DI ela não foi resolvida sob o enfoque da simetria. Ela não se tratou de princípio da simetria. A base que sustentou o voto condutor da ministra Carmen Lúcia enfrenta o problema dessa graça concedida pelo Estado com violação dos princípios da impessoalidade e o princípio da moralidade. Mas, exatamente para não repetir o que aqui já foi dito, e que eu concordo com tudo quanto foi dito aqui, é muito importante também engendrar-se uma interpretação teleológica dos dispositivos para verificar se há, digamos assim, um fundamento razoável nesse artigo. Por que os desembargadores, os membros da magistratura, têm esse subsídio mensal e vitalício depois se aposentam? Porque eles só podem exercer isso e exercem isso por um longo prazo. Os cargos políticos são voluntariamente exercidos por um período curto de tempo, sem inibição do exercício de qualquer outra atividade profissional. Há vários parlamentares, médicos, advogados. Então, não há, digamos assim, a mesma raciocínio que influi nessa aposentadoria vitalícia de quem exerce cargos vitalícios e que não tem outra alternativa. Por outro lado, também subjaz uma questão de perplexidade, porque esse subsídio tem que ter um caráter contributivo, quer dizer, de onde que vai sair essa remuneração. Eu fiquei bem impressionado com os casos enumerados pelo ministro Toffoli, um voto brilhante, muito profundo, mas desse juízo preliminar sobre a probabilidade da existência do direito alegado, denominado fumus boniuris, eu não me sinto confortável de chancelar essa posição que ora trouxe o ministro Dias Toffoli. Está mais sedimentado na minha consciência jurídica aquilo que foi assentado no voto da ministra Carmen Lúcia, pedindo vênia, eu vou acompanhar ela. Defende. Ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente, para efeito de documentação, leio o preceito. E o preceito diz respeito a agente político, que sabidamente não ocupa cargo efetivo, tal como definido pela Carta da República, para efeito de aposentadoria. Cessada a investidura no cargo de governador, quem o tiver exercido em caráter permanente, ou seja, em caráter que não seja eventual, simplesmente eventual, fará jus a título de representação a um subsídio mensal e vitalício, igual à remuneração do cargo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que, evidentemente, ocupa cargo efetivo, na definição da Constituição Federal. Já aqui, nesta parte final, nós temos uma vinculação vedada pela Constituição. Mas há mais, presidente. Criou o 305 com um sutil jogo de palavras, um subsídio vitalício, bastando a ocupação do cargo de governador, com o rótulo de representação. Ou seja, teria o subsídio não apenas durante o mandato, mas para toda a vida. Presidente, compete privativamente à União legislar sobre seguridade social. E aqui temos tema
que está no âmbito desse grande todo que é a Seguridade Social. A mais, com a emenda constitucional número 20, nós tivemos que os agentes políticos passaram a contribuir para a Previdência Social, como também os ocupantes de cargos comissionados. A relevância ela está já certificada pelo tribunal para chegar-se à suspensão, sendo que o risco envolve aí o erário público. Nós deferíamos liminar em um caso análogo ou praticamente idêntico na DIN 3.771.4, relator ministro Carlos Aires Brito, caso ligado ao estado de Rondônia, nós julgamos procedente o pedido de julgamento de fundo, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, na DIN 3853.2, a disciplina ocorreu no estado de Mato Grosso do Sul, e julgamos também procedente o pedido pela inconstitucionalidade desse subsídio alargado, extravasando o mandato, na DIN 1461-AP. Poderia votar simplesmente perguntando ao contribuinte o que ele acha de uma disposição dessa natureza, mas não vou fazê-lo, porque tenho que atuar tecnicamente segundo a lei das leis, que é a Constituição Federal. Acompanho Sua Excelência deferindo a liminar. Pois não. Eu fiquei vivamente impressionado com o belo e substancioso voto que o ministro Toffoli trouxe hoje à apreciação no plenário. Eu concordo também com Sua Excelência que, em situações excepcionais, é possível, sim, conceder essas pensões especiais de natureza indenizatória ou assistenciais. E Sua Excelência me honrou, inclusive, com a menção a um voto que proferi na DIN 4976 do Distrito Federal, da qual fui relator, que impugnava a Lei Geral da Copa. E lá o plenário placitou a concessão de um auxílio especial mensal a ex-atletas necessitados, integrantes das 3 primeiras seleções nacionais campeãs, 58, 62 e 70. E eram pessoas reconhecidamente necessitadas que começaram a jogar futebol num momento em que o profissionalismo ainda não havia se implantado nessa modalidade esportiva no Brasil, e realmente essas pessoas já numa idade avançada não tinham condições de prover as suas necessidades materiais. Mas, naquele momento, eu até procurei me aprofundar um pouquinho e entender a lógica ou a legitimidade dessas pensões especiais indenizatórias ou assistenciais, e fiz até uma distinção entre estas outras que nós estamos examinando agora. E, naquela ocasião, eu disse que essas pensões que nós concedemos aos ex-atletas das Copas de 58, 62, 70, atletas necessitados do ponto de vista material, esse tipo de pensão tem como escopo atender demandas de impacto social relacionadas a fatos extraordinários de repercussão nacional, ao mesmo tempo em que são uma ferramenta à disposição do legislador ordinário para atingir os objetivos fundamentais da República, de construir uma sociedade justa e solidária e de prover o bem de todos. Isso está no artigo 3º, inciso 1º e 4º da Constituição Federal. E aí dizia também no meu voto que os benefícios especiais, que é no caso, por terem como alvo vicissitudes ligadas a circunstâncias excepcionalíssimas, imprevisíveis e não reeditáveis, não podem estar hipoteticamente descritos em comandos normativos pré-existentes, como é o caso.
Então, eu dizia, então, naquela época, já antecipando a discussão que se trava hoje nessa sessão, que essa característica, ou seja, a característica daquelas pensões concedidas aos ex-jogadores, constitui um ponto distintivo fundamental que distingue as pensões concedidas com base naqueles valores, justamente os valores fundamentais da República, e distingue justamente aquelas pensões daquelas outras, como estas que nós estamos discutindo agora, que consubstanciam um pagamento mensal e vitalício, genérica e abstratamente concedido por normas estaduais em favor de atuais e futuros governadores. Então, eu acho também, penso que se formou um conceito, na maioria, que está deferindo a cautelar, de que essas pensões têm que ser concedidas sempre caso a caso e tendo em conta situações excepcionalíssimas e não podem ser previstas abstrata, hipoteticamente, em direção a um futuro indeterminado. Então, pedindo vênia ao ministro Toffoli, mas compreendendo o cerne de sua argumentação e concordando em grande parte com o que disse Sua Excelência, neste caso, entendo que não há fundamento legítimo para a concessão, pelo menos à primeira vista, em sede liminar, fundamento legítimo para a concessão deste benefício, e então defiro igualmente a liminar. Proclamo o resultado, por maioria vencido o ministro Toffoli, deferir a liminar para suspender os artigos 305 e parágrafo 1º da Constituição do Estado do Pará. Presidente, parece-me que o ministro Toffoli fica vencido em parte. O ministro Toffoli fica vencido em parte, porque Sua Excelência, muito bem lembrado, concedia ou suspendia em parte apenas a esses dispositivos e lhes dava uma interpretação conforme, muito engenhosa, por sinal. Ministro Marco Aurélio, pedido de vista de Vossa Excelência, devolvido já há tempos, e trata-se de um pedido de vista em embargos de declaração do recurso extraordinário 120.320, que procede do Distrito Federal, sendo relator originário o ministro Eros Grau, embargado à União. A decisão, segundo consta da resenha, é a seguinte, até o momento: após o voto do senhor ministro Eros Grau, acolhendo os embargos de declaração para não conhecer do recurso extraordinário da União, pediu vista o ministro Marco Aurélio. E Vossa Excelência está com a palavra, então. Presidente, a síntese do que discutido no recurso extraordinário 120.320 da relatoria do ministro Eros Grau, com um pedido de vista por mim formalizado. O tribunal, na sessão plenária de 10 de fevereiro de 2000, concluiu o julgamento iniciado em 20 de outubro de 1999, tendo o então relator, ministro Nelson Jobim, consignado está a discussão centrada em duas questões. Militares punidos disciplinarmente com fundamento na legislação comum ordinária por atuação em episódio de natureza política são alcançados pelo benefício constitucional da anistia? Segundo o questionamento, quando a autoridade judiciária penal aplica a lei da anistia a um certo sujeito de direito, há como recusar-se os efeitos não penais dessa decisão? Ao dar provimento ao recurso para cassar a segurança, o relator originário assentou, quanto à primeira questão, ser jurisprudência do Supremo, a jurisprudência no sentido da não aplicação da anistia, prevista na emenda constitucional 26 de 85 ao caso, uma vez que o recorrido fora punido com base na legislação ordinária. Relativamente à segunda, e não legislação de exceção,
Relativamente à segunda, proclamou ter o tribunal entendido que, reconhecido por decisão transitada em julgado o substrato político da punição disciplinar aplicada ao servidor militar, não há mais como reexaminar na sede de apelo extremo, sob pena de ofensa à garantia da res judicata, a matéria. Eis a síntese do julgado. Constitucional, anistia militares. A anistia prevista na emenda constitucional 26 de 85 não se aplica às hipóteses de punição à vida com base na legislação ordinária, recurso extraordinário conhecido e provido. O ministro Nelson Jobim foi acompanhado pelos ministros Ilmar Galvão, Maurício Correia e Sepúlveda Pertence. Consta da ata a ausência, a minha ausência e a ausência também do ministro Celso de Mello e do ministro Carlos Veloso. O recorrido interpôs embargo de declaração apontando a existência de vício no julgado. Sustenta não estar a matéria devidamente resolvida. Assevera, e não estaria prequestionada, assevera ter o ministro Célio Borja, no início do julgamento em outubro de 99, consignado está em discussão matéria relativa à coisa julgada, entendendo haver-se assentado na sentença de primeiro grau a certeza de que o crime a que responderam os acusados no presente processo enquadra-se na posição de crimes conexos a crimes políticos, como exige a Lei 6.683 de 79, conforme descrito na própria denúncia. Aduz ser o acordo omisso relativamente à apreciação do fundamento jurídico do pedido, no tocante à emenda a que me referi. Articula com o fato de ter sido punido enquanto em curso o inquérito policial militar. No mais, discorre sobre o termo de fundo, entendendo que o colegiado deixou de observar os seguintes precedentes, e aí eu menciono, e continuo no relato da situação. Digo, tal como entendeu o relator, ministro Eros Grau, os embargos declaratórios estão a merecer provimento para emprestar-lhes o efeito modificativo, conforme consignado no relatório do acordo ora impugnado. O julgamento extraordinário teve início na segunda turma. O então relator, ministro Célio Borja, concluiu pelo não conhecimento. Ao fazê-lo, assentou, quando o Constituinte e a lei ordinária concederam aos anistiados certas vantagens administrativas, foi no pressuposto de que eles haviam sido punidos com base em atos revolucionários. Ao meu ver, se a justiça, certa ou erradamente, por decisão irrecorrível, declarou alguém anistiado para efeitos penais, segue-se que ele faz jus aos efeitos administrativos dessa decisão. Estaria em jogo aqui o primado do judiciário. Consta ainda do relatório, confeccionado pelo ministro Nelson Jobim, o voto que proferi na turma, folhas 621 e 622. A causa de pedir, a meu ver, não diz respeito ao direito em si à anistia, mas as consequências desta, lançado no mundo jurídico esse reconhecimento, o reconhecimento do direito à anistia, mediante pronunciamento judicial. Não posso concluir, portanto, pela violência ao dispositivo que prevê não as consequências, mas o direito à anistia, já incontroverso. O deslocamento para o plenário decorreu de ponderação feita pelo ministro Paulo Brossard. Pois bem, esse dado concreto aqui aludi, e o ministro Celso de Mello e eu não estivemos presentes quando o plenário julgou o recurso, não foi objeto de análise. A diferença
entre estar em jogo a anistia e apenas as consequências da anistia já constante de título judicial, trânsito em julgado. Passou despercebida a premissa do acordo atacado mediante extraordinário, prolatado por maioria expressiva, 16 votos a 5, após pedidos de vista, né, no âmbito do Tribunal Federal de Recursos, ainda o Tribunal Federal de Recursos. Enfrentando a matéria, ressalto a impossibilidade de, em processo diverso, num mandado de segurança em que se pleiteou o exame administrativo dos benefícios decorrentes da anistia, vir esta última, no que coberta pela preclusão maior, a ser alvo de revisão. Reafirmo o que dissera na turma, acompanhando o relator ministro Célio Borja. Em jogo não se fez a anistia, porquanto estampada em decisão proferida em processo crime, e é sabido que mandado de segurança da parte beneficiada não pode ganhar contornos em sede extraordinária de verdadeira rescisória. Não poderíamos rever a decisão, que implicou, repito, o reconhecimento da anistia. Acompanhe o relator assentando a impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Consultos pares, no sentido de não conhecimento. Presidente, Relator e o ministro Marco Aurélio coincidem no sentido de não conhecimento. De acolher os embargos para não conhecer os... Eu acolho os embargos para não conhecer. Acolhendo e dando provimento. Para proclamar que o recurso extraordinário não tinha condições de ser conhecido, porque não estava em jogo a anistia, conhecido, né, sob o ângulo da anistia, ou seja, o recurso extraordinário ganhou contornos de verdadeira ação rescisória. Portanto, ministro Marco Aurélio, a conclusão de Vossa Excelência é pelo provimento dos embargos de declaração e, em consequência, a rejeição do recurso extraordinário interposto pela União. Inadmissibilidade, declaração da inadmissibilidade do recurso extraordinário. É isso, eu estou de acordo, porque acho que foi desconsiderado o trânsito em julgado da anistia reconhecida. Portanto, estou de pleno acordo com o ministro Marco Aurélio. Pois não, nenhuma divergência? Então, por unanimidade, acolher os embargos para não conhecer do recurso extraordinário, recurso da União, ou Vossa Excelência prefere que se diga que para não admitir o recurso? Não, que o ministro Eros Grau acolhia e não conhecia. Não declarar, porque o recurso extraordinário foi conhecido e provido. Ele não tinha condições de ser conhecido. A inadmissibilidade. Pois não, então, acolher os embargos para inadmitir o recurso da União. Todos de acordo? Essa decisão é unânime. São 18h04, eu sei que o ministro Barroso tem um compromisso, eu consulto se o plenário deseja julgar listas e nós começaríamos com o ministro Barroso, que tem uma lista. Podemos, mais uns 5 minutos, votarmos as listas? Fala lá para ele. Ministro Barroso, lista número 1 de Vossa Excelência. Presidente, eu estou desprovendo embargos de declaração por ausência de obscuridade, contradição ou omissão, apenas um pedido de renovação de julgamento em que a questão era de estágio probatório de Procuradoria do Trabalho e inexistência de vícios do artigo 335. Portanto, nego provimento aos embargos de declaração. Todos de acordo? Negar provimento aos embargos. Se Vossa Excelência precisar se ausentar, ministro Barroso, nós temos quórum. Tem mais uma lista? Precisa do quórum, porque mais um minuto, só a lista do ministro Teori Zavascki é a lista número 1, precisamos do quórum. Então, Vossa Excelência, depois dessa lista número 1, em querendo, pode se retirar para cumprir as suas obrigações adicionais a estas aqui no plenário da Corte.
Ministro Teori, lista 1 de Vossa Excelência. São em base de declaração, senhor presidente, que eu estou rejeitando por falta dos requisitos de embargabilidade. Pois não, todos de acordo? Então, por unanimidade, rejeitaram. Continuamos com o ministro Teori Zavascki, lista 2. São agravos regimentais, eu nego provimento. Consultos pares, negar provimento por unanimidade. Lista 3. São em bases declaratórias, também estou negando provimento por ausência de qualquer dos vícios do artigo 535, CPC. Negar provimento, todos de acordo? Negar provimento, votação unânime. Estamos, então, agora trabalhando na ordem inversa, porque começamos na ordem inversa da antiguidade. Ministro Fux, lista 2 de Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui eu trago, são 2 agravos regimentais em ação rescisória que já se baseia no último julgado do ministro Marco Aurélio, cujo pleno chancelou no sentido de também se aplicar a súmula 343 a temas constitucionais. Não sei se Vossa Excelência se recorda, foi bem... A temas constitucionais quando a decisão reincidenda é decisão do próprio Supremo, não no tocante às demais instâncias. Porque nós preservamos o verbete 343 quanto à interpretação dada à Constituição Federal por outros tribunais, né? E aqui, no caso... não, aqui é o Supremo. Por isso eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio está acompanhando Vossa Excelência no sentido de negar provimento. Há alguma divergência? Não há divergência? Senhor presidente, eu estou divergindo. Vou fazer a apresentação de um voto escrito. Eu considero que deixar de aplicar a súmula 343 em caso de rescisória por violação à Constituição, quando o fundamento da rescisória é a Constituição, significa colocar abaixo uma jurisprudência antiquíssima do Supremo Tribunal Federal, que foi reafirmada em muitos precedentes, até antes da Constituição de 88, que já não aplicava também em matéria constitucional a súmula 400. Eu vou apresentar voto escrito e eu vou votar divergente para não aplicar a súmula. Pois não. Então, por maioria, vencido o ministro Teori Zavascki, que juntará voto escrito, negar provimento à lista 2, aos processos que constam da lista 2 do ministro Luiz Fux. Lista meia dúzia, ministro. Lista número 6, agravo regimental na arguição de descumprimento do preceito fundamental, ação proposta pela Associação de Magistrados Estaduais, ANAMAG. Estou negando provimento. Presidente, peço vênia para prover o recurso, porque entendo que não há um monopólio quanto ao processo objetivo, a legitimidade para o processo objetivo da Associação Brasileira de Magistrados, da AMB. E, no caso, há uma representatividade pela ANAMAGES, considerados os magistrados estaduais. Eu admito essa representação e, portanto, assento que a ANAMAGES é parte legítima para a ação de descumprimento do preceito fundamental. Presidente, neste caso, eu vou pedir vênia ao ministro Fux, mas nós tivemos a discussão sobre esta entidade especificamente, a ANAMAGES, e fizemos uma distinção. Houve um leading case, que é a ação direta 3395, relatada pelo ministro Peluso, uma no final do ano passado, 4332, de relatoria do ministro Toffoli, e até uma minha mesmo, 4462, no sentido de que nós admitiríamos como legitimado ativo a Associação dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES, quando as normas questionadas fossem interesse de magistratura estadual, e que não aceitaríamos quando fosse geral, porque aí, como diz o ministro Marco Aurélio, que aceita em todos os casos, haveria um outro órgão. Então, neste caso específico, ministro Fux, eu peço vênia a Vossa Excelência para manter o que nós estávamos decidindo especificamente sobre a ANAMAGES, com esses precedentes, não são os únicos, e, portanto, haveria uma divergência com o que o próprio plenário tinha assentado. Essa é a razão pela qual peço vênia e também eu
proveja o agravo. Ministra Rosa, eu estou verificando agora que com a saída do ministro Barroso, não há quórum, é matéria constitucional, trata-se de uma DPF, então eu vou cancelar o pregão e retornamos oportunamente. Ministro Luiz Fux, lista 7. Também a matéria constitucional. Também, perdão, é isso mesmo. E também a lista 8, igualmente, não podemos votar. Só, né? Ministro Dias Toffoli, lista 1, matéria criminal. Agravo regimental, ao qual nego provimento, senhor Consulte presidente. Presidente, eu peço vênia. Entendo que, no caso, o habeas corpus deve vir a julgamento do plenário ante a envergadura dessa ação com um processo devidamente aparelhado. Não aplico no tocante ao habeas corpus o que se contém no 21 do Regimento Interno e também no Código de Processo Civil, no artigo 557. É como voto. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, por maioria, negado o provimento ao agravo que consta na lista 1 do ministro Toffoli. Lista 2 de Vossa Excelência, ministro Toffoli. São agravos regimentais aos quais estou negando provimento. Presidente, também aqui eu peço vênia ao relator. Penso que a Constituição Federal, muito embora não pareça, assegura aos servidores em geral a revisão anual dos vencimentos para a reposição do poder aquisitivo dos salários. Por isso, provejo os 6 agravos da lista número 2. Mais alguma divergência? Olha, toda vez que o ministro Marco Aurélio se manifesta nesse sentido, eu, embora acompanhe ainda, por hora, a jurisprudência da Corte, portanto, vou negar provimento também a esses agravos, com homenagem, enfim, à estabilidade da jurisprudência da Casa, mais e mais eu me convenço dos argumentos de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, que não é possível mais o Poder Executivo ignorar essa disposição clara da Constituição que diz respeito ao reajuste anual. Eu penso Agora, Vossa Excelência me permite apenas mais um adendo, é que pelo enunciado da lista, o termo está sob repercussão geral no recurso extraordinário 565089 São Paulo, pois nós admitimos discutir a matéria de fundo. Por isso é que eu entendo que seria até conveniente, né, nós sobrestarmos a apreciação das ações, dos agravos que dizem respeito a ações rescisórias. Eu consulto o relator. Eu mantenho minha posição com a devida vênia, senhor presidente. Consulto os demais. Eu, como presidente, encaminharia no sentido de solucionarmos essa matéria que já está pacificada, pelo menos por hora, e aguardaríamos, então, a mudança jurisprudencial. Então, é vencido o ministro Marco Aurélio, negar provimento ao agravo por maioria. Lista 3 de Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui agravo regimental que também nego provimento. Consulta os pares. Em habeas corpus, ministro... Negar provimento por unanimidade. Isso aqui. Não é habeas. As listas da presidência, que são aquelas listas massivas, mas já distribuídas a Vossas Excelências. Na lista número 1, são agravos regimentais em recursos extraordinários, com agravo, aquela matéria conhecida, não é cabível agravo para correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral. Cito a jurisprudência da Casa e nego provimento. Todos de acordo? Negar provimento, votação unânime. A lista 2, aqui eu também, adiantando meu voto, estou negando provimento. Eu digo que nos termos de orientação firmada pelo STF, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Todos de acordo? Negar provimento por votação unânime. Lista 3, são embargo de declaração e agravos regimentais, recursos ordinários com agravos. Eu aqui estou rejeitando os embargos. Estou dizendo que é a ausência dos pressupostos de embargabilidade. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade. Lista 4, aqui eu já adianto, eu estou convertendo os embargos em agravo, fica vencido eventualmente o ministro Marco Aurélio na convenção, ou desde logo, né? E no mérito, eu estou dizendo que... Vossa Excelência, no mérito...
Também no mérito. Acompanho no mérito. Vossa Excelência. Então, vencido, a matéria aqui é nos termos do artigo 327, caput do regimento interno, com a redação dada pela emenda regimental 21, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral não serão admitidos. Então, o ministro fica vencido na conversão e, no mérito, ele acompanha o relator, negamos provimento a todos esses embargos de declaração convertidos em agravo. Penúltima lista, lista número 5, agravos regimentais e recursos extraordinários com agravos, adiantando meu voto, estou negando provimento. Aqui também o assunto é inexistência de repercussão geral. Consulto os colegas, não há divergência, negado por votação unânime. Neste caso aqui também há uma situação de conversão. Eu, adiantando meu voto, estou negando provimento ao agravo, aos embargos convertidos em agravo. Aqui também inexistência de repercussão geral comprovada pelo exame dos autos. Estou convertendo os embargos em agravo e negando provimento aos agravos. Fica vencido o ministro Marco Aurélio na conversão. Nada mais havendo a decidir, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. E agradecendo também a sua presença, amigo da TV Justiça, que nos acompanhou na tarde desta quinta-feira, nós vamos encerrando esta edição do Direto do Plenário. Como sempre, é claro, a cobertura completa você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E os principais momentos da sessão de hoje e desta quarta-feira no Plenárias neste final de semana. Obrigado pela companhia. Continue conosco, TV Justiça.